vídeo é para falar de algumas terapias: constelação familiar, mesa radiônica, reiki, hipnoterapia, meditação guiada. E eu esqueci de mais alguma? Eu acho que não, são essas 5. Vamos lá? Primeiro, constelação familiar. Constelação, gente, é um negócio que não tem... Eu acho que assim, eu vou tentar descrever, mas é só fazendo pra ver que maravilha que é esse negócio. E eu vou falar todas elas aqui de um lugar de quem fez e qual foi o impacto na minha vida. Não é do lugar de terapeuta, não. Eu vou falar de quem fez. Olha, eu já fiz algumas. Dessas 5 aqui, gente, eu não tenho nem como contar quantas eu fiz. Mas a constelação familiar foi essencial para que eu me tornasse dona de mim mesma. Adulta. Sabe? Sair daquele vitimismo, sair do mimimi. Foi a constelação familiar que fez. O que é a constelação, basicamente? Quando você vai com a tua terapeuta fazer constelação familiar, vai ter um campo, ela abre teu campo de energia, porque todos temos nossa áurea, nosso campo de vibra, né? Então tem uma bacia de água, uma travessa, um marinex com água. E tem bonequinhos de EVA, eles são bem levezinhos e eles flutuam naquela água. E a terapia começa com você colocando os personagens da sua vida dentro daquela água. Então são vários bonequinhos e você pode escolher o bonequinho que você entende que é você, o bonequinho que entende que é teu pai, que é tua mãe, namorado, marido, irmão, patrão, dinheiro. Você identifica assim os bonequinhos que você quer trazer para a água. Tudo isso é guiado pela terapeuta maravilhosa. E aí, como está dentro do seu campo, é você quem está colocando, é sua intenção, é sua visão, esses bonequinhos se posicionam como você vê a vida, como você vê as relações. Então, é impressionante, assim, você coloca os bonequinhos e eles se posicionam. E aí você vai ver que vai ter um de costas pro outro. 2 bonequinhos ali, 2 pessoas da tua vida que não querem se olhar. E você vai identificar o padrão daquela relação, tu vai conseguir identificar ali na água. Facinho. E aí você vai ver também que, por exemplo, você coloca você na água e o dinheiro se aproxima ou o dinheiro se afasta. É um campo te mostrando como você vê as relações, tanto com pessoas, como com dinheiro, como com lealdade, segurança, luto, tudo isso se apresenta no campo. É incrível. E essa é a da água. Também tem a constelação familiar com pessoas, que aí as pessoas... Cara, é até difícil explicar, mas as pessoas entendem que ressoa dentro delas uma participação na tua história. E aí as pessoas entram numa roda, quando é com pessoas, elas vêm pra roda como uma personagem da sua vida, e a terapeuta vai entendendo também as dinâmicas, porque da mesma forma, a pessoa entra no círculo e se você repele aquilo, ou aquela pessoa, ela vai ficar de costas ou bem distante de você, ou ela se agacha, ou ela deita. Dentro do campo, eu já fiz essa com pessoas também, a gente sente coisas que é até difícil de escrever, mas a gente só sente, precisa fazer. Já aconteceu de eu entrar no campo de outra pessoa e eu precisar ficar o mais distante dela possível, porque me embrulhava o estômago ficar perto. E quando eu ficava longe, ficava tudo bem. E aí a terapeuta conseguia ler, da mesma forma que quando na água, o que está acontecendo. Porque na água ou no campo de pessoas, né, dentro da roda de pessoas, existe esse afastamento, essa proximidade, existe uma mensagem, e aí os olhos treinados conseguem. E o que é? Não é só isso de você perceber como que tá a dinâmica do campo e ficar por aí, não. O que acontece é que a terapeuta, ela vai te guiar dentro de um processo de cura. Ai, cura, eu não sei se essa palavra ideal é cura. Acho que não. A questão é que a gente vai entender o conflito e a gente vai ressignificar ele, ou a gente vai liberar aquela pessoa, ou liberar aquela situação, aquela lealdade que a gente tem, às vezes é uma lealdade ruim.
a gente vai cortar laço com aquilo, vai entregar a responsabilidade que é daquela pessoa, ou daquela situação, ou daquilo, a gente vai pegar aquilo, se não faz sentido pra tua vida, tá te fazendo mal, a gente corta a relação e entrega. Ou se você quer a proximidade, você acaba fazendo falas, ou a terapeuta te guia, tá? Não se preocupa. É o trabalho dela e assim, com frases faladas, você joga para o teu campo uma nova escolha, né? Uma nova declaração. E aí você pode aproximar ou afastar, dependendo da situação, dependendo do que é. Né? Cortar. Gente, é assim que funciona, tá? Você fala, você joga pro teu campo e teu campo ressoa. E só de você falar, gente, o campo muda, tá? Se a gente tá falando da constelação feita na água, é louco porque os bichinhos se movem sozinhos na água. Se você fez um corte e aquilo tava te fazendo mal, e você faz esse corte com a segunda pessoa que tá relacionada, às vezes tem uma trama, sabe? Tipo, pai, mãe, irmão, não sei o quê. Você vai lá, coloca cada um na sua responsabilidade, cada um no seu lugar, dentro da dinâmica, né, de hierarquia, e as coisas, e os manequins vão se mexendo. Quer dizer que o seu campo está trabalhando. Então, constelação familiar é um negócio que vai te fazer ficar mais adulto. Não tenha medo, porque eu acho que não tem hoje uma ferramenta igual, sabe? Não tem um terapeuta, um psicólogo sozinho não consegue te dar o que a constelação te dá, cara. Não existe. Eu acho muito importante o trabalho psicólogo, terapeuta, não é isso. A questão é que na constelação familiar você consegue olhar teu campo inteiro, a dinâmica inteira. E aí você conta as histórias, tipo, essa situação aqui, essa história que tu conta pra terapeuta. E ela consegue virar as chavinhas dentro de você, aqui no coração, aqui na cabeça, teus entendimentos vão mudando. Tu fala as frases certas e, cara, parece que você tirou peso dos ombros, assim, ó, parece que você arranca correntes das pernas. E você para com aquela lealdade doentia com uma história que não faz mais sentido, sabe? Você percebe coisas que 200 horas de terapia você não ia chegar. A constelação familiar é fantástica! Vale todo o dinheiro investido. Se for R$500, cara, faz. É sério. A tua vida vai começar a partir da constelação familiar. Tá entendendo? A tua vida de adulto, né? Porque criança pode vitimizar, pode chorar, esperar coisas das pessoas. Quando você é criança, tá tudo bem você esperar alguém que vá lá e te vista, né? Alguém que vá lá e te leve pra escola, que te leve pro trabalho, né? Que te leve pra fazer as coisas. Mas a partir do momento que você é adulto, e aí você vai ter o que a partir dos seus 18 anos, 17 anos, 16, você começa a ver a vida por você. Você começa a ser um indivíduo separado das histórias que você viveu e um indivíduo separado das pessoas da sua vida. Você não é mais a sua mãe. Você não precisa que ela te troque, no exemplo bobo. Você não é seu irmão, seu pai. Você é você. E pra você ser você, você precisa ser um indivíduo separado das histórias. A maturidade vem com constelação. E a vida também, tá? Por Deus que a vida vem a partir do momento que você constela, a tua vida vai criar novas abas aí de responsabilidade e é fantástico. Eu fiz uma, inclusive, tem 3 dias, quinta, deixa eu ver, foi quinta, então sexta, sábado, domingo, hoje é segunda, tem 4 dias. Ah, tem isso, tá? Depois que você faz, tem 21 dias que teu campo fica trabalhando e ajustando os conceitos e os aprendizados que você teve na hora da terapia. E eu vou dizer que eu passei 3 dias, depois que eu fiz lá, fiz na quinta, eu fiquei sexta de boa, cansada só, precisei dormir de tarde, 1 hora, porque eu tava exausta, tipo, 4 horas da tarde eu tava, fui dormir. Sábado passei com cólica,
a partir da tarde também, período da noite ali com cólica. Domingo também com um pouquinho de cólica. Gente, eu nem menstruada estava. Mas aqui você vai pegar... quando a gente fala dessa região de cólica, a gente tá falando da região do chakra básico, né? Então, é sobre segurança. E a constelação que eu fiz lá, eu mexi na culpa de uma relação, que eu sentia culpa, que eu nem sabia que eu sentia, de uma relação da minha família. Eu sentia culpa desde pequenininha e eu nem sabia que essa culpa estava lá. Na constelação apareceu, e quando apareceu fez total sentido pra minha vida. Eu chorei tanto, sabe? Eu chorei tanto. Eu não sabia que eu sentia aquela culpa, mas quando a gente fez a primeira liberação daquele negócio, eu chorei, sabe? Muito. Então, assim, nem tudo tem uma explicação assim, falada, mas quando você está lá, você sente. Eu sentei na minha cadeira e eu senti meu estômago embrulhado antes da gente começar. Enquanto a gente estava se cumprimentando, falando, faz tempo que a gente não se vê, não sei o quê. Eu com a terapeuta, né? Meu estômago embrulhado, que parecia que eu tinha comido pedra. Aí quando a gente chegou naquela situação, quando a gente, sabe, foi questão. Geralmente não é uma, sabe? Ele mostra assim ele mostra todos os lados do que tá te acontecendo naquela situação ali. Então apareciam mais coisas, né? E aí quando eu fui trabalhando uma por uma, quando chegou na última não tinha mais nada de dor de estômago. Mas eu já tinha chorado também litros. E aí eu cheguei em casa na sexta-feira com sono, sábado e domingo com efeito colateral, que era a cólica, né? Eu tava trabalhando ali o chakra base. Ai, gente, constelação familiar é tudo de bom. Mas olha só, o vídeo tá ficando longo e eu quero falar das outras terapias, mas eu vou falar nos próximos vídeos, porque o YouTube não vai deixar eu postar tudo no vídeo só. Então vai ver sobre as outras, porque eu também tenho história sobre elas. Tá pesquisando sobre constelação familiar? Se você sente que você está no momento de se permitir fazer, se você quer ajustar alguns entendimentos sobre a sua vida aí, constelação familiar é necessária. Faça. Pague do jeito que der. Não desiste caro quando a gente fala de constelação. Escolha sua profissional. Se você quer indicação, me pede aqui embaixo. Eu tenho indicações maravilhosas. E eu só digo assim, é necessário, tá? E tem poder absoluto de mudar a sua vida. Vale muito a pena, cada centavo vale a constelação. Vai ver as outras terapias. Por enquanto a gente